Tem muitas coisas que o INSS coloca assim como se fosse uma abertura, como se fosse algo que é um benefício, que eles estão prontos, por exemplo, com a mente aberta para entender a situação do segurado, que eles têm a intenção de ajudar, e aí o segurado vai e abre o jogo, né? Muitas vezes fala o que não deve e acaba sofrendo as consequências. Por exemplo, incapacidades. Existe alguma que permite que você trabalhe e continue recebendo o INSS? Calma que eu já sei que você está pensando, vai falar do auxílio acidente. Não, tem muita coisa aqui nesse vídeo que a gente vai falar. Existe possibilidade de trabalhar enquanto o benefício de incapacidade do INSS está ativo? Isso está gerando dúvidas. Acontece porque nem todas as incapacidades exigem afastamento total da atividade profissional. Olha aí, ó. Isso quer dizer, não existe somente incapacidade total. Tá? Em alguns casos, olha bem, a lei permite que o beneficiário continue exercendo certas funções, desde que respeite limites e mantenha o INSS informado para evitar problemas futuros. Olha aí, ó. Tem muita gente que não sabe disso. Um ponto central dessa discussão é entender a diferença entre a incapacidade total e a incapacidade parcial. A incapacidade total, ela impede completamente do segurado trabalhar, tornando aí o retorno, né, incompatível com o benefício. Já a parcial, ela permite que o segurado exerça aí uma parte de suas atividades ou desempenhe outras funções, desde que não entrem em conflito com limitações reconhecidas pela perícia. Quer dizer, lá na perícia reconheceu que a incapacidade é parcial, ela não é total, você está recebendo benefício. Mas se ela é parcial, quer dizer que eu posso fazer alguma coisinha. Mas será que dá algum problema se eu fizer um bico? E aí, como é que é? No final de semana lá, tô pagando um monte de conta atrasado, tô precisando de um dinheirinho, será que dá para fazer um bico? Bom, um exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, com possibilidade de reabilitação. O segurado, ele pode ser aposentado, mas a legislação prevê reavaliações periódicas justamente para verificar se ele pode retomar as atividades compatíveis com a sua nova condição física. Já falei em outros vídeos, hoje muita aposentadoria por invalidez não seria concedida. Por quê? Porque a medicina avançou, parte de equipamentos biológicos, né, biométricos, sei lá o nome, por exemplo, órtese, próteses, está muito mais avançado. E o que acontece? Por exemplo, na incapacidade temporária, o auxílio-doença, essa pessoa está impedida de exercer a sua função habitual, mas não está, por exemplo, impedido de fazer trabalhos leves ou adaptados. O segurado, ele pode desempenhar uma atividade diferente. No entanto, essa condição deve ser expressamente analisada pelo INSS para evitar interpretação de fraude. Lembra que eu falo que qualquer coisinha você pode ser considerado um fraudador? E olha, dá problema, viu? E problema sério, pessoal. O INSS reconhece o chamado retorno ao trabalho em período de convalescença, no qual o segurado volta gradualmente às atividades enquanto ainda recebe o benefício. Esse retorno é comum em casos de doenças que permitem recuperações progressivas, como lesões ortopédicas ou problemas psicológicos que exigem uma readaptação. Agora vem aí, outro ponto relevante é o bico de baixa renda, olha, que muitas vezes segurados realizam para complementar a renda. A lei impede automaticamente, ela não impede automaticamente trabalhos informais, desde que eles não demonstrem plena capacidade laboral. Lá na lei não está dizendo, por exemplo, que quem está de auxílio-doença e não pode desempenhar a sua função habitual, que ele não pode fazer nada. Vocês viram o que eu falei aqui, desde que não demonstrem plena capacidade laboral. Porque se demonstrar plena capacidade laboral, quer dizer que a pessoa pode retornar ao trabalho normalmente. Contudo, se a renda, olha, presta atenção, for significativa, significativo o quê? Se for alta, se for uma grana alta, ou a atividade exercida exigir um esforço incompatível com a limitação, o INSS suspende o benefício. Então, se você vai ganhar um pouquinho, uma merrequinha, até passa batido pelo INSS. Agora, se for uma grana alta, e aí o esforço se for incompatível. Você fala assim, eu não estou aguentando subir escada, mas está enchendo laje, mandando saco de cimento para cima, mexendo massa. Agora, para quem recebe, por exemplo, o BPC,
Existe uma diferença, a pessoa não pode trabalhar formalmente enquanto recebe o benefício, mas existe a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho pelo programa de inclusão produtiva. Se for contratado, o benefício é suspenso. Agora, o que tem de diferente aí? Se no caso ele for demitido, ele volta a receber o benefício de prestação continuada. Lá, na reabilitação profissional, pode sim trabalhar em atividades adaptadas e continuar recebendo o benefício até o encerramento oficial do processo. A reabilitação exige aprendizado, muitas vezes o segurado precisa testar novas funções. É essencial, pessoal, que qualquer mudança, agora vem a pegadinha, comunique o INSS, tá? Aí eles falam, comunique, porque aí não vai ser interpretado como tentativa de fraude. E eles não... Olha, eles chegam a ameaçar cobrar todos os valores que foram pagos de benefício contra você, se eles interpretarem como fraude. O negócio é sério, pessoal. O negócio é sério. A perícia médica tem um papel central nessa autorização. Quer dizer, aí você vai chegar lá no perito, você vai lá no portal Meu INSS, entra lá e fala, ó, eu tô afastado pelo auxílio doença, mas eu tô fazendo um biquinho aqui, tá? Eu tô vendendo cachorro quente, eu tô trabalhando num balcão atrás, sem registro, um trabalhozinho informal. Aí o que é INSS? Quer dizer que você está trabalhando. Tá legal, então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma perícia. Adivinha qual que é o resultado da perícia? Você está 100% apto para trabalhar. Ué, mas eu coloquei lá no INSS, eu falei para evitar deles acharem que eu estou sendo desonesto. Você tem dúvida que vai ser esse o resultado da perícia? Eles não vão querer te cobrar o valor, por quê? Porque você comunicou que estava fazendo algum tipo de trabalho e eles te colocaram na perícia e o perito vai dizer, não, você tá bom para trabalhar. Você tá bom. Eu já vi casos, olha só, de gente que estava aposentado por invalidez. Não está escrito na lei que aposentado por invalidez não pode fazer investimentos na Bolsa de Valores. Já teve casos de pessoas que perderam o benefício porque investiu na Bolsa de Valores. Olha aí, o negócio é sério, pessoal. Já teve casos de pessoas que fez, por exemplo, transação com um carro e depositou uma grana alta na conta e o INSS interpretou isso como se fosse um dinheiro que está vindo de algum trabalho. E a pessoa vendeu uma casa, vendeu um carro e o dinheiro foi alto. Aí eu te pergunto, cadê o sigilo bancário? Cadê o sigilo fiscal? Cadê o sigilo? Não existe mais sigilo? Só existe sigilo agora para os caras que aluga barco de não sei quantos milhões para fazer COP30. O Gozado vai fazer a COP30, que é ambiental, e pega um barco lá, daqueles, não é barquinho não, é barco de luxo, de milhões a diária, e joga não sei quantos 1000 litros por dia de diesel no rio. E a tal da COP é para discutir sobre o ambiente. Olha que coisa linda, maravilhosa. Não é à toa que o representante lá da Alemanha falou, não via a hora de sair daquele lixo de lugar. O cara sai do país dele para vir andar nas ruas aqui, no meio de fossa. Pessoal tomando banho em esgoto a céu aberto. Isso não é mentira. Tem vídeos aqui na internet mostrando. E o pessoal tomando banho nas fezes, no esgoto. E pulando, se divertindo, dando risada, mergulhando. O que esperar de um país desse, pessoal? Fala pra mim. A gente fala de político, né? Mas sabe por que existe tanto político sem vergonha? Porque o povo, infelizmente, sabe, você tem regiões do país que o povo é um pouco mais culto. Agora, infelizmente, não é preconceito nenhum. Você vai para alguns estados, principalmente quando você começa a subir um pouco no mapa, você vai encontrar, sabe, infelizmente as pessoas não, e não é porque não quiseram, é porque, sabe, foram enganadas. E aonde que essa cambada de safado de políticos, eles têm o maior foco, o maior curral político deles? Nesses locais, aonde estão as pessoas mais humildes, sem estudo, ignorantes, aonde que ele joga lá uma notinha de R$50, a pessoa vira um escravo político de votar nele pro resto da vida, aonde joga uma migalhinha, entendeu? O cara outro dia mostrou, eu vi um vídeo, o cara demonstrando como é que funciona isso. Ele chegou na porta de um galinheiro cheio de galinhas, ele chegou com o pote de milho. As galinhas ficaram todas desesperadas, onde ele ia, elas iam atrás. Aí ele jogava lá um pouquinho de milho para elas e saía. Qualquer momento que ele passasse na frente do galinheiro, as galinhas saíam correndo de novo atrás dele. Por quê? Porque ele jogava uma migalhinha.
A quantidade de grãos que ele jogava para a quantidade de galinha era mínima. Somente algumas pegavam, mas as galinhas fariam o que ele quisesse. E é assim que esses políticos pilantras que estão aí tratam vocês. Trata vocês. Entendeu? E é assim. São os currais que elegem esse bando de safado, né? Socialista, pai de pobre, prometedor de picanha, de cerveja, que são os mais enganados. São os mais enganados. Aonde o povo é mais esclarecido, aonde o povo é mais culto, o padrão de vida é outro, as dificuldades já são maiores para esses caras conseguir se eleger. Apesar que tem tanto pilantra que o cara fala uma coisa na eleição e a cara do cara o cara é tão cínico que ele consegue enrolar até gente com diploma psiquiátrico, psicólogos. Fazer o quê? Mas é o nosso Brasil, né? Um dia eu acredito que vai mudar. Eu acho que eu não vou estar mais aqui pra ver, porque não vai ser uma coisa fácil. Mas meus netos, bisnetos, com certeza eu acredito que... Porque essa geração também tem uma grande parte que está tendo consciência de como que é a coisa. A internet, eles nasceram na geração da internet. Nós não, pelo menos a minha geração. A gente acreditava no que falava no Fantástico e no Jornal Nacional. Ali falava quem era bom, quem não era, que música ouvir, o que vestia, o que não vestia. E a gente não tinha outra fonte de informação. E éramos manipulados sem saber. Bom, meu amigo e minha amiga, agora vamos falar do auxílio acidente. Muita gente que está de auxílio doença não sabe que tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente é aquela incapacidade que você ficou com uma lesão, que ela não impede você retornar ao trabalho, mas ela diminuiu a sua capacidade. Movimentos, peso que você precisa carregar. E você tem direito ao auxílio acidente. Você sai do auxílio doença e recebe esse benefício. E esse benefício você pode retornar ao trabalho e você vai voltar a receber o seu salário mais esse benefício. Para vocês terem uma ideia, ele é 50% do que você recebia de auxílio doença. Se você recebia 5 mil de auxílio doença, você volta para o seu trabalho, você recebe 5 mil de salário, mais 2.500 de indenização do INSS. Aí vai ter alguém aqui, que eu já vou antecipar, que vai falar, mas e se a pessoa ganha salário mínimo? Não pode receber metade? Pode. Porque o auxílio acidente, ele não é um benefício, ele é indenização. E sendo uma indenização, ele pode ser metade de um salário mínimo, tá bom? Eu sei que lá na Constituição está escrito que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Isso no trabalho, não na questão de benefício indenizatório, tá legal? Então, esse benefício, que é o que eu falei no começo do vídeo, muita gente achou que eu iria falar. Se você estiver exercendo alguma função, alguma coisa, fazendo um bico, presta bastante atenção, tá? Presta bastante atenção, o assunto é importante aqui no vídeo, tá legal? Eu tenho vídeos aqui no canal falando somente do auxílio acidente. Quem quiser saber mais, se tem direito ou não, como funciona, como pedir, é só procurar aqui no canal, tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu espero que Deus traga paz para você, para sua família, para sua casa, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.